muito tempo atrás, a oração de um jovem de 14 anos mudou o mundo. Joseph Smith foi escolhido para trazer o Evangelho de Jesus Cristo de volta à Terra nestes últimos dias. Essa missão não foi fácil, mas Joseph e todos os santos que acreditaram em suas palavras e o seguiram, reestabeleceram o Evangelho como conhecemos hoje. Graças a seus esforços, hoje temos o Evangelho restaurado e conhecemos o plano de felicidade que Deus preparou para todos os seus filhos. Convidamos vocês a acompanharem nesta apresentação alguns eventos desta jornada de fé dos pioneiros da Igreja. No início do século XIX, muitas igrejas disputavam a fé das pessoas. A família Smith também buscava a verdade. Joseph, ainda um jovem de 14 anos, sentia-se completamente confuso. Há tantas igrejas, todas se dizem corretas. Como posso saber qual é a verdadeira? Joseph aprendeu uma importante lição. Ao ler a Bíblia em Tiago 1,5-6, ele aprendeu que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É isso, vou perguntar a Deus, somente Ele pode me dizer a verdade. Era uma manhã clara e Joseph, com seus 14 anos de idade, dirigiu-se a um bosque perto de sua casa. Ali, buscaria um lugar tranquilo para orar pela primeira vez em voz alta. Pai Celestial, estou confuso. A qual igreja eu devo me afiliar e seguir pelo resto da minha vida? Antes mesmo de terminar sua oração, Joseph foi envolvido por uma força sombria, terrível. Mas no momento exato de maior desespero, uma coluna de luz mais brilhante que o sol desceu sobre ele. Joseph viu Deus, o Pai Eterno, e seu Filho, Jesus Cristo. Eles responderam sua oração e falaram com ele em uma visão. Eles lhe disseram que nenhuma das igrejas existentes eram verdadeiras. Eles o escolheram para trazer a Igreja de Jesus Cristo de volta à Terra. E foi a partir daí que a jornada da restauração iniciou. Muito tempo atrás, antes o sol ressurgir, o que era luz foi perdido em trevas. De repente um rapaz teve a coragem de agir, procurar com as próprias pernas. Ninguém mais tinha a verdade, foi preciso perguntar. Não
Após a primeira visão, Joseph recebeu muitas instruções do Senhor e do anjo Moroni até receber as placas de ouro, que deveria traduzir e que seriam conhecidas como o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Joseph se tornou adulto e se apaixonou por uma moça chamada Emma. Emma e Joseph fugiram para se casar em 18 de janeiro de 1827 e depois foram morar com a família Smith. Emma gostava muito de música. Foi ela quem começou a selecionar hinos para serem cantados nas reuniões da igreja. O primeiro hinário dos Santos dos Últimos Dias foi impresso em Kirtland sob o nome de Emma Smith. Como mulher eleita, ela presidiu a Sociedade de Socorro Feminina de Nauvoo, socorrendo imigrantes recém-chegados e famílias carentes. Após 4 anos de preparação, o anjo Moroni entregou as placas de ouro ao profeta Joseph Smith e disse-lhe que iniciasse sua tradução. Seu amigo Martin Harris, um fazendeiro bem-sucedido, juntou-se a ele no trabalho de tradução e foi seu escrevente. Martin queria que outras pessoas vissem as traduções para provar a validade do trabalho que estava fazendo. Martin queria que outras pessoas vissem as traduções para provar a validade do trabalho que estava fazendo. Muito trabalho, muitas vagas. Então, eu posso levar umas ideias para mostrar para minha esposa, para todos os livros, ela acha que eu estou fazendo mais. Tu sabe que isso é uma coisa muito sagrada pra gente. A gente não pode perder isso. Leva, mas com toda a responsabilidade possível. Tá bom? Tu vai cuidar. Por desobedecer a uma ordem de Deus, 116 páginas do Livro de Mórmon foram perdidas. Semanas depois, Onde é que ele está? Não volta nunca. Só pode ser. Oi, onde é que você estava? Perdi tudo. Como assim? Perdi todas as páginas. As páginas todas? E agora o que a gente faz? Vai dar tudo certo. depois desse acontecimento, Joseph foi abençoado com a ajuda de Oliver Cowdery, um jovem professor primário que o Senhor guiou até a casa de Joseph. Oi, bom dia. Vai me ajudar na tradução? Seria maravilhoso, meu. Pode sentar aqui. Ele ajudou, então, Joseph a terminar o trabalho de tradução. Estou muito grato por ter vindo aqui me ajudar. Abraço. Valeu. Joseph traduziu as placas em cerca de 3 meses e o Livro de Mórmon foi publicado pela primeira vez em Nova York, em 1830. Depois do Livro de Mórmon ter sido traduzido, muitas pessoas acreditaram nas palavras contidas nele e quiseram se filiar à igreja. Não foi nada fácil ser membro da igreja naquela época, pois os santos sofreram muita perseguição. Pessoas invadiam suas casas, expulsavam-nos das cidades, tentavam agredi-los. Os santos tinham que abandonar suas coisas e recomeçar suas vidas mais de uma vez em locais completamente desconhecidos.
1838, as turbas do Missouri atacaram o assentamento de santos dos últimos dias, conhecido como House Mill. A turba atirou em homens e meninos que haviam entrado em uma serralharia para buscar abrigo e defender o meu povo. 17 santos dos últimos dias foram mortos no ataque e mais de uma dúzia de pessoas ficaram feridas. Eu sou Amanda Smith, e entre os feridos estava meu filho, Alma Smith, de 6 anos, cuja articulação do quadril foi destruída quando ele foi baleado. Fiquei perturbada quando encontrei. Eu chorei pelo meu marido e meu filho, de 10 anos de idade, que foram mortos no ataque. Sem ninguém disponível para me ajudar, reuni os meus filhos restantes e orei pedindo orientação. Ó meu Pai Celestial, orei. Você vês meu pobre menino ferido e conheces minha inexperiência. Ó Pai Celestial, mostra-me o que fazer. Quando eu terminei minha oração, ouvi uma voz que me orientava a misturar cinzas com água. Eu sei que a mistura para lavar a ferida de alma. Eu usei a mistura para lavar a ferida de alma até que ela estivesse limpa. Em seguida, eu me senti inspirada a arrancar as raízes de olmo e moê-las até transformá-la em uma polpa. Eu coloquei a polpa na ferida de alma e enrolei com linho. Eu instruí o meu filho. Agora, fique deitado desta maneira e não se mova, e o Senhor vai lhe providenciar um novo quadril. O ferimento de alma impediu que eu e minha família saíssemos do campo após o ataque. Com o passar das semanas, a turba estabeleceu um prazo para que eu e outros santos restantes fôssemos embora. O medo me aumentava à medida que o prazo final chegava. Eu me escondi em um feixe de taulos de milho para orar em voz alta sem que eu o visse. Eu, então, ouvi uma voz que repetiu essas palavras. A alma que em Cristo confiante repousar, a seus inimigos não há de se entregar. Embora o inferno a queira destruir, Deus nunca, ó nunca, há de permitir. Esses versos do hino, que firme alicerce, ajudaram-me a sentir uma nova sensação de coragem. Pouco tempo depois, eu estava no quintal quando vi os meus filhos gritando de dentro da casa. Eu fui apressadamente até a casa e vi Alma correndo pela sala. Eu estou bem, mamãe, estou bem, ele gritou. Eu e os meus filhos saímos de House Mill pouco tempo depois. Em dezembro de 1838, as autoridades do Missouri prenderam Joseph Smith, seu irmão Iron, Sidney Rigdon e mais 3 homens da cadeia de Liberty, por crimes supostamente cometidos durante conflitos com outros moradores do Missouri nos meses anteriores. Eles se entregaram 2 semanas antes, e depois que o governador do Missouri ordenou que os Mormons fossem expulsos do estado ou exterminados. As condições da cadeia eram lastimáveis. Eles passavam fome, frio, dormiam no chão sem cobertores para os aquecerem. Foi um momento de muita provação, mas Deus sempre esteve ao lado deles, mesmo durante as aflições. Joseph Smith e seu irmão mais velho, Iron, foram assassinados a tiros em junho de 1844 por uma turba de cerca de 200 homens. Brigham Young foi um dos santos que marchou ao Missouri com o acampamento de Sião e depois foi chamado para servir como apóstolo. Após o falecimento de sua primeira esposa, casou-se com Mary Ann, que ajudou a criar os filhos como se fossem seus e cuidou da família sozinha durante os frequentes períodos em que Brigham esteve ausente em sua missão. Brigham foi um grande missionário da história da igreja. Ele serviu diversas missões nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. Durante a sua missão na Inglaterra, ele ajudou a trazer milhares de conversos para a igreja. Depois, já como profeta da igreja, ele expandiu as missões pelo mundo todo. Ele emitiu chamados para que os missionários servissem na Europa continental, na África, na Ásia e na América do Sul. Devido às perseguições, os santos tiveram que atravessar o país mais de uma vez.
Na década de 1850, os líderes da igreja decidiram formar companhias de carrinhos de mão. Os santos que viajavam dessa forma colocavam no carrinho apenas 45 quilos de farinha e uma quantidade limitada de alimentos e pertences, e depois puxavam-no através das planícies. Entre 1856 e 1860, 10 companhias de carrinhos de mão viajaram para Utah. 8 delas chegaram ao Vale do Lago Salgado, com sucesso. Mais 2, as companhias Martin e Wiley, foram surpreendidas por um inverno prematuro e muitos santos morreram. Sobre uma dessas companhias, certo homem contou sua experiência. Eu e a minha esposa estávamos nessa companhia. Nós sofremos mais do que poderiam imaginar, e muitos morreram de frio. Mas vocês já ouviram alguma vez um sobrevivente dessa companhia proferir uma sequer palavra, uma sequer crítica? Nós passamos por tudo com total conhecimento de que Deus vive, pois o conhecemos durante nossas maiores provações. Puxava meu carrinho de mão quando estava tão fraco e cansado, doente e faminto, que mal podia dar um passo. Olhava adiante e via um trecho arenoso do terreno ou a encosta de uma montanha e dizia: só conseguirei ir até ali. Depois terei que desistir, porque não conseguirei mais puxar este peso. Caminhava naquela direção e quando chegava ao trecho de areia, o carrinho começava a empurrar-me. Olhava várias vezes para trás para ver quem estava empurrando o carrinho, mas não havia ninguém. Foi então que percebi que os anjos de Deus estavam presentes. Se me arrependi de ter decidido viajar com carrinho de mão? Não, nem na época, nem depois. Em momento algum da minha vida, pagar o preço que pagamos para conhecer Deus foi um privilégio. Eu sou grato pelo privilégio de ter viajado na companhia Martin de carrinhos de mão. Podemos aprender muito com o exemplo desses pioneiros. E hoje, temos entre nós muitos pioneiros também. Jovens, pais, avós, pessoas que são pioneiras na igreja, que deram o primeiro passo dentro do Evangelho e assim abençoarão gerações. Vamos ouvir alguns relatos. Então, vou falar sobre a minha bisavó, Maria, que foi pioneira na minha família, que conheceu a igreja, tá? Então, perto da Rural, que era um bairro aqui de Rio Grande, tinha a casa do José Pereira, que era pai da Dona Maria, que é a minha bisavó. Um dia, os missionários estavam andando por ali, aí um deles pulou uma cerca e rasgou a calça. Rasgou a calça. E eles bateram na porta de alguém para pedir ajuda e era na casa do José Pereira. Aí, então, depois a família José Pereira conheceu a igreja e a Dona Maria, que é minha bisavó, conheceu a igreja e se batizou depois. Aí, só depois os filhos dela, que é a tia Carmen, a tia Gladys e o meu avô Daniel, puderam se batizar e até hoje tem a minha família na igreja por causa da minha bisavó Maria. Já a minha história do pioneiro que eu vim aqui contar é sobre mim mesmo. Eu fui o primeiro pioneiro batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias da minha família. Foi em 2023, eu conheci o irmão Denzel e o irmão Gil. Eles apareceram na minha casa com $2, me convidando para ir à igreja num domingo. E eu não vou mentir, eu só fui porque eles falaram que ia ter pão e água. E por mais que eu não tenha me surpreendido muito com o tamanhozinho do pão e o copinho d'água, eu me surpreendi com a simpatia e a empatia de todo mundo daqui dessa igreja. O pessoal muito acolhedor chegou, eu mesmo sem conhecer muito, já chegaram me acolhendo como se fosse da família. E isso é Deus, né? Isso daí, resumidamente, é Deus. Isso daí é o resumo do quão grande é Deus em nossas vidas. Porque com isso agora, já foi batizada minha irmã, depois vai ser o meu irmão e em seguida a minha mãe.
E assim só vai indo a história dos batizados da minha família. E assim eu conheci, né, a Igreja de Jesus Cristo. Assim como esta representação de hoje, podemos aprender que a fé dos santos, dos primeiros membros da igreja, foi provada com fogo. Eles perderam casas, terras, familiares, foram expulsos, ameaçados e perseguidos. Construíram cidades do zero, construíram templos para o Senhor, provaram sua fé a cada passo que deram. A gente vai cantar a primeira estrofe e se vocês quiserem cantar o refrão com a gente, sintam-se à vontade.